Então essa experiência foi em Porto Seguro, foi uma experiência projetiva espontânea, eu não esperava, sabe, eu até estava treinando, estava tentando fazer umas técnicas, fazendo as técnicas, tentando fazer outras, e nesse meio tempo de tentar fazer técnicas e fazendo, e testando e vendo, eu tive essa experiência, né. Só que no dia dessa experiência eu não estava efetivamente fazendo alguma técnica. Eu fiz bastante, por exemplo, limpeza energética, mobilização básica das energias, ou então a OLV, né, oscilação longitudinal voluntária das energias para chegar no estado vibracional. Então estava tentando fazer algumas técnicas, e tentando porque não é fácil, né, tem gente que tem muita facilidade energética, e eu até sinto, até certo ponto que tenho, mas no início das práticas não era tão fácil não, não era tão fácil não. Então numa dessas, um dia, uma noite qualquer, eu tive essa experiência. Porto Seguro, né, beira da praia, energia de Iemanjá, ali é espetacular aquela região. Então eu fui levado, fui deitar e fui levado. Eu não vi o momento da saída, ou seja, eu não me vi saindo do corpo, sabe, me desconectando do corpo astral, se distanciando, isso não aconteceu, mas eu já me vi, e aí abri a lucidez, voando, sabe, em cima do mar, voando em cima do mar. Tinha alguém comigo, tinha alguém me levando, eu não lembro quem era, deixa eu botar aqui maior, para vocês darem uma olhadinha. Eu não lembro quem era que estava me levando, eu não consegui ver o rosto, eu senti a presença, eu tinha a impressão de ser um homem, de estar de branco e ter, acho que barba, alguma coisa assim, mas era uma sensação muito interna, era uma coisa muito interna, não era visual, era mesmo uma sensação, difícil de explicar, assim. Então, ó, deixa eu trazer para cá. E aí, a gente estava voando em cima do mar, sabe, maravilhoso. Vento no rosto, a sensação de voar é realmente muito prazerosa. Nós fomos nos aproximando dessa que me parecia uma base, um castelo, tinha um verde, era uma mistura era nostálgico, mas também era tecnológico. A aparência de castelo e tudo tinha tinha mais relação com o gosto, né, o gosto de quem fez aquilo ali, do que realmente uma necessidade de ter aquela aparência, né. Ou talvez também era uma construção espiritual muito antiga, então conservava essa aparência, né, eu não sei dizer ao certo. E nós fomos nos aproximando e entramos nesse castelo aqui. As minhas ilustrações, como vocês podem perceber, elas são lúdicas, né, elas trazem esse aspecto ali, até de certa forma infantil, e é o estilo, é o estilo. Eu até tento às vezes fazer um negócio mais, sabe, trazer umas experiências, assim, uns desenhos mais mais realistas, mas não dá, sempre sai assim. É o estilo, né, é como eu vejo o mundo desse jeito, colorido. Então aqui, eu entrei nesse castelo, eu entrei nesse castelo e lá dentro era muito diferente, da parte exterior, porque dentro do castelo era muito tecnológico, muito, muito tecnológico. Tinha um Era tecnológico porque eu via certas estruturas que a gente nem costuma ver aqui, é difícil até explicar, sabe, mas eram estruturas high-tech, não sei, talvez câmeras diferentes, fios diferentes, alguns aparelhos também muito diferentes, mas toda a base do local, ou seja, quando a gente fala sobre mobília e até o vestuário, né, das pessoas, que eu já vou falar sobre elas, era uma coisa meio antiga. Mas como eu disse, acho que tem mais a ver com o estilo mesmo do que a necessidade de estar naquelas vestes ou de ter aquele tipo de móvel lá, mais nostálgico. Ó, vocês devem estar ouvindo barulho externo, né? Como eu falei, estou gravando de dia, então fica assim mesmo. Então lá dentro dessa base, eu sentei numa cadeira
E aí, numa mesa grande, tinham muitas pessoas. Algumas eu tinha a nítida impressão de conhecer, sabe? Eu tinha certeza que eu conhecia as pessoas. Mas eu não sabia de onde, não sabia o nome, mas eu lembrava do rosto, sabe? Eu lembrava da energia, mas principalmente da energia. Não era nem do rosto, sabe? Não era nem do rosto em si, mas era a assinatura energética. Eu sabia que eu conhecia essas pessoas. Então, a conversa ali era basicamente sobre organização, era uma estrutura que eles estavam organizando. Eu não entendia nada do que eles estavam falando, era muito para minha cabeça, eram conversas mesmo muito elaboradas, eu não tinha condição intelectual de compreender o que eles estavam falando. Isso, eu preciso ser honesto. Mas eu estava lá como observador. Uma experiência presente, sabe, para poder experimentar, conhecer, começar a andar com pessoas diferentes, no plano extrafísico. Lembra ó, só deixa eu mostrar aqui para vocês esse boto aqui. Esse boto não tinha na experiência, viu. É que eu desenhando ali deu vontade de colocar e eu coloquei. Às vezes até tinha, e eu não lembro, mas como a vontade veio, eu coloquei. E também deu um ar diferente, né, para o relato, aqui para o desenho. Então ficamos um tempo nesse castelo, a gente passou um tempinho lá, e depois a gente saiu e fomos para esse local aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, nós fomos para esse local. Esse era um alçapão, uma abertura. Aqui ela nem parece tão tecnológica quanto realmente era. Na experiência era uma coisa um pouquinho maior, um pouquinho mais tecnológica, abria de uma forma diferente, mas aqui para fins de ilustração, eu decidi colocar dessa forma, né, com essa aparência, com essa aparência. Mas tinha essas luzes aqui e tal, essa árvore e tudo, o ambiente, tinha essa energia. Tinha algumas pessoas, né? E aqui, quando ela se abriu, nós entramos aqui dentro e descemos. Eu não lembro de um elevador, não tenho certeza se é um elevador, mas eu acho que era algo parecido. Ou eu tive a sensação de estar descendo por um elevador. A gente podia estar volitando também ali, flutuando, né? E nós fomos para debaixo do mar. Entramos aqui, a gente entrou nessa abertura e fomos para o fundo do mar. Eu até fiquei com uma sensação de claustrofobia intensa quando eu comecei a entrar aqui, pensando que ia entrar água, e aí eles foram me acalmando. E depois, quando já tinha alguns metros, isso era fundo, viu, gente? Eles foram me explicando. Eu não lembro se foram várias pessoas ou se quem me explicava era o meu guia ali. Acho que era só o meu guia. Então, eles foram me explicando que aquela base que a gente estava para entrar, né, que a gente estava para chegar, ela precisava ser debaixo do mar por uma questão de proteção, uma questão de proteção energética, principalmente das energias do planeta Terra, das consciências que aqui vivem. Ou seja, a atmosfera psíquica do planeta influenciava nas pesquisas que eles iam fazer lá dentro. Influenciava muito. Então, vocês verem aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho, é realmente no meio do nada. É no meio do nada mesmo. Isso aqui eu não via terra, não via, eu só via essa base. Só tinha contato com essa base. Então era distante e tinha um propósito. O propósito era justamente proteger aquele local de energias externas para o que nós íamos ver lá dentro, sabe? Olha, essa experiência não vi nenhum filme antes, nada disso. Isso aqui é uma coisa completamente nova. Eu não estudei sobre, ou seja, estava lendo um livro sobre cidades debaixo do mar, ou então sobre bases extrafísicas, sabe, debaixo do mar. Não. Aqui foi realmente uma coisa espontânea e me levaram. Então nós entramos aqui dentro, né? E eu vou tirar um pouquinho aqui, depois eu mostro mais para vocês. Tá aqui. Então a gente entrou aqui dentro dessa base e lá dentro era nós fomos bastante, viu? Não sei quantos metros, mas a gente desceu bastante. Então lá dentro
eu pude ver um ambiente branco, completamente branco, portas, tinha muito dutos de ar, sabe, entradas de ar, mas não era bem ar que circulava ali, era outra coisa que eu não sei descrever o quê. Então nós fomos lá dentro e tinha realmente uma sociedade lá vivendo ali, eram pesquisadores, todos de branco, tudo muito limpo, muito organizado. Tinham alas eram locais onde as pessoas faziam certos tipos de pesquisas e tinha até ambientes para compra. Não sei se era compra ou se estava lá e era só você pegar. Alguns apetrechos, algumas coisas. Tinha até como se fossem alimentos ali também para o pessoal. O que faz sentido, porque se é debaixo do mar, se o pesquisador, por exemplo, astrofísico está lá, ele precisa absorver energia, pode ser que ele tenha mais facilidade de absorver a energia do Sol, então ele teria que subir, né? Talvez ele não tenha tanta facilidade de absorver energias ali daquele ambiente, né, marítimo. Então, ter alguns tipos de alimentos, ou seja, alimento é energia condensada. Então, pode ser que ele pegue ali e se reconstitua, né? Satisfaça ali as suas vontades e necessidades. Porque quando a gente pensa até no alimento aqui, no plano físico, é que a gente vê uma barra de chocolate, a gente, poxa, tem a impressão que é uma coisa marrom quadrada, e é mesmo, né? Mas o que está por trás? Nas moléculas. E se a gente for muito fundo, a gente chega no átomo, que é a energia. Então, no fim, aquela barra de chocolate é só energia aglutinada. Parece uma barra de chocolate, mas é só luz, energia, sabe? No fim das contas, alimenta isso. Então, lá também não vai ser diferente. Não que haja necessidade de comer coisas. Mas pelo que eu tenho lido, até no livro Nosso Lar, e em outros livros também, acho que Mensageiros da Luz, do Chico Xavier, traz essa ideia que os espíritos precisam absorver, nem que seja uma energia das estrelas, alguma coisa, para que ele possa se fortalecer energeticamente. Então a gente entrou lá dentro, e lá nessa base, eu fui levado para um local específico. A gente abriu a porta, né? Eu não tenho a continuação do desenho aqui. Eu não fiz a continuação dele. Já tem um tempo essa experiência. Daqui a pouco eu trago ele de volta. Vamos conversar um pouquinho aqui, eu já mostro de novo. Então, lá dentro, nós entramos e tinha um grupo de pessoas deitado, todo mundo, homens, mulheres, todo mundo deitado, tudo branco e muito organizado. Eles estavam numa região côncava, né? Uma região, era um círculo. E eu tive ali, eu lembro como se fosse hoje, porque marcou. Era uma professora e ela estava ensinando os alunos a saírem do corpo. E os alunos que estavam ali eram encarnados, eram pessoas que estavam fora do corpo físico. E talvez aquela pesquisa precisasse ser ali justamente para não ter influência das energias do planeta. Então teria, em algum nível, mas muito pouco, porque a água fazia essa proteção, essa barreira, né, esse casulo energético. E a gente vê isso mesmo na água, né? Quando a gente toma um banho, você vai no mar, entra na piscina, você sente o seu campo, seu duplo etérico mais solto, mais leve. Uma limpeza mesmo, né? Deixa eu ajeitar aqui. Uma limpeza mesmo que a gente sente. Então, lá dentro dessa base, essa pesquisadora estava ensinando projeção astral. Mas era no nível muito diferente. A gente vê em vários livros espiritualistas que falam sobre cidades astrais. Eu lembro que no livro Iniciação à Viagem Astral, em alguns livros do Chico, fala de você ter em cidades astrais modelos humanos muito complexos que não têm vida, mas são como se fosse um manequim onde você consegue ver tudo. As veias, sabe, as artérias, você consegue ver todo o sistema fluindo, tanto físico, ou seja, o sangue fluindo, quanto extrafísico, chakras. Você consegue ver as estruturas dos corpos astrais. São modelos muito realistas que as
as consciências ali usam, as consciências que estão pesquisando, até que trabalham com o genoma humano e tudo, que estão pesquisando e precisam desse modelo para poder entender melhor, né, visualmente, como se fosse um médico mesmo, a pessoa estudando medicina, e aí ela tem o esqueleto ali que ela estuda. Só que lá no plano extrafísico, isso é num nível absurdo. Eu acho que a gente vai chegar aqui nesse nível, principalmente falando em realidade virtual.